Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. Hoje eu quero falar para vocês por que eu demoro tanto a fazer vídeo, tá bom? Eu estou trabalhando um pouco mais, como sempre eu trabalhei, e também estou fazendo um outro curso superior. Isso vai minando ali o nosso tempo, né? E essa é a minha dificuldade, mas eu vou tentar fazer vídeos com menor elaboração e tentar postar ele de uma forma mais simples, tá bom? Como eu estou fazendo aqui. Então hoje o tema que eu quero trabalhar com vocês é as expressões que o mar já não existe ali por João no capítulo 21 de Apocalipse. E o texto ele vai dizer basicamente o seguinte: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E vem aqui o nosso objeto de dúvida, e o mar já não existe. O que João quer nos dizer quando ele diz e o mar já não existe? E antes de nós tratarmos o contexto literal e específico da pessoa de João ali, eu quero trabalhar com vocês como é que a Escritura ela trata o mar nos seus textos. E basicamente eu vou trazer aqui dois textos bem simples, mas que vão descrever qual é a compreensão que a Bíblia nos dá de mares, de multidões de águas, tá bom? Então basicamente eu trouxe aqui Isaías 57, a partir do verso 19 e o 20, onde vai dizer o seguinte: eu crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Então olha só que interessante, o início do texto ele faz uma referência à pregação do Evangelho, que vai ser iniciada com a descida do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o escritor de Hebreus ele vai destacar que o fruto dos nossos lábios é o confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso só pode se dar a partir da vinda do Messias e também da descida do Espírito Santo. Essas expressões, a promessa para os que estão longe e para os que estão perto, ela é são palavras que o apóstolo Pedro vai usar ali no seu sermão para aquela multidão de judeus que estavam em Jerusalém. Então, aqui ele já inicia falando da promessa do Evangelho, tá bom? Só que ele vai dizer o seguinte: mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se podem aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então, olha só, aqui de uma forma antagônica, né? Ele vai destacar não essa paz, mas essa braveza, essa ira, essa tentativa de subverter outrem. E nós vamos perceber que os ímpios, eles são descritos aqui como um mar gigante que está num momento bravo. E essa metáfora, ela é empregada no sentido de que o mar, ele lança ondas sobre ondas, num sentido de que as nações, elas tentam subjugar umas às outras, ou na verdade, os ímpios, eles têm essa capacidade, ou essa busca por tentar subjugar outras pessoas, essa ira do mar, onde destrói e afunda tudo aquilo que está sobre ele. Assim também é o ímpio. E essa aplicação do texto faz uma referência antagônica ao próprio Evangelho, a essa paz, tanto essa paz para os que estão longe e para os que estão perto. Então, a primeira característica que nós temos que entender é que os ímpios também são descritos como o mar em sua fúria, esse mar que está se movimentando, esse mar que destrói. E Isaías no capítulo 17, do verso 12 ao 14, também vai nos dar uma descrição. O texto diz: ai do bramido dos grandes povos. Então aqui nós já vemos que o objeto não é os ímpios, mas muitas nações. E ele diz: esses grandes povos que bramam como bramam os mares. E essa zoada dos mares que a gente escuta quando ele está tempestuoso, quando ele está muito forte, quando ele está de fato, como diz o texto acima, bravo, né? E ele diz o seguinte: e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Então, de fato, as águas não rugem, né? Eles têm aquele som que causa medo, até pavor em pessoas, mas a metáfora aqui também empregada é que essas nações, ela tem discursos muito arrogantes, discursos que causam até medo em outras pessoas ou até nas outras nações. E elas contendem entre si para saber quem é mais forte, quem domina sobre quem. Então, nós temos aqui duas características muito fortes para uma descrição do mar. Essas muitas águas, uma para os ímpios em sua
ira, e também nós temos aqui essa tentativa de subjugação ou medir forças de nação para nação. E o verso 13 diz: rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como a praganda dos montes diante do vento. E o interessante aqui você vai perceber que agora é aplicado uma descrição de Deus calando, repreendendo essa fúria desses mares e afastando as muitas águas para longe. E que é muito semelhante ao que João descreve, que ele vê uma nova terra, ele vê um novo céu, e ele não vê o quê? Os mares. E o interessante é que esses dois textos eles têm uma ligação muito forte, porque é a partir do Evangelho de Jesus Cristo que a nova criação ela se inicia. Nós vamos perceber que em 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo vai dizer que aquele que crê em Cristo é nova criatura, ou nova criação. O termo grego, ele dá essa capacidade tanto para criatura, como para criação. Então nós vamos perceber que a partir de Cristo, ele começa a reconstruir esse mundo. Ele primeiro reconstrói o homem interior, para na ressurreição ele reconstruir totalmente o seu exterior e também renovar céus e renovar a terra. Então veja que o contexto que aplica-se muito bem ao que João está descrevendo. O novo mundo, um mundo onde não tem esse mar, que ainda nós vamos descrever o que significa aquilo. E mais uma descrição para falar que mares, em sua ira, em sua braveza, simboliza nações. Nós temos aqui Daniel 7:2, quando Daniel vai ter aquela visão daqueles grandes animais, e diz que ele viu os 4 ventos dos céus agitando o mar grande. Então olha só que interessante, nós vamos perceber que esse mar grande aqui, ele tem um símbolo de nações. E cada nação, ela se levanta dessa multidão de nações. Nós percebemos que nós temos uma visão com 4 animais, e esses 4 animais representam algumas nações específicas que se levantam para governar dentre muitas nações. Então nós temos aqui 3 características muito fortes dessa representação do mar na Escritura, que é o que? Ira dos ímpios, o texto de Isaías 17 vai falar como essa fúria, né? Tentativa de subjugação das nações, uma contra a outra, guerras, mas também vai descrever como muitas nações, né? E no próprio livro de Apocalipse nós temos uma aplicação a esse mar, quando João ele vai ver uma besta que sobe do mar, no capítulo 13, e diz o texto: eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e aqui ele vai fazer todas as suas referências. Então, no livro de Apocalipse, de forma específica, as muitas águas representam o quê? Também nações, e nações do qual vai se levantar esse último rei, esse último governante, esse último rei. Então olhe só como sempre a questão dos mares está sendo apontada aqui para uma questão de muitas nações, para uma questão de ímpios e sua impiedade, para essa tentativa de guerras das nações, essas guerras que acontecem entre elas, né, numa tentativa de subjugar umas às outras. Mas nós não podemos também esquecer o contexto em que João se encontrava. João ele recebeu o Apocalipse basicamente todo de forma com diversas visões na ilha de Patmos. E o texto vai dizer no verso 9 do capítulo 1: eu, João, também vosso irmão, companheiro de aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João estava onde? Em cativeiro. E o interessante é que a ilha de Patmos ela é rodeada de muitas águas. Agora imagine João vendo aquilo todo dia, sabendo que as igrejas da qual Jesus fala através dele para enviar essas cartas estavam sendo acometidas por tantos problemas, por tantas aflições, por tantos pecados. E talvez João tenha se lembrado de que esses mares faziam separação entre ele e os irmãos. Esses mares causavam muitos problemas, em que o apóstolo ele não poderia exortar, instruir essas igrejas. Ou seja, a questão aqui, na vida de João, nesse momento, do mar, é uma representação não somente de nações, mas também de distância. Aquilo que separação.
separa João da igreja, separa João do próprio Cristo, separa João da mensagem do Evangelho, separa João de tudo o que Cristo lhe incumbiu para fazer. Então, se há um entendimento completo com base na Escritura e no livro de João de forma específica do que significaria, e o mar já não existe, me parece que é a forma mais correta, eu diria que é as nações que recebem, através do governo do Messias, o novo céu e a nova terra, a repreensão, como é dita nos primeiros capítulos, com vara de ferro. Cristo governará com um reino de paz e subjugará todas as nações que antes tinham fúria para dominar e governam entre si com seu poder único. Cristo vai dominar todas as nações, vai impor sobre elas uma paz de forma, como o texto diz, através da vara de ferro. E essas nações não terão mais bravura, ira, arrogância, e nem haverá mais multidão de nações. Não haverá mais separação entre as nações, porque as nações são citadas no texto à frente, que as nações servirão o Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso. Então aqui nesse contexto eu entendo que aqui é uma metáfora empregada para que na renovação do mundo, através do governo de Jesus Cristo, não haverá mais divisão de povos. Todos os povos serão um. E eles subirão para Jerusalém de ano em ano para adorar o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que é quem? Jesus Cristo e, no caso, a Trindade. E também não haverá mais nenhuma tentativa de ira ou poder sobre essas pessoas, porque agora, aquele evangelho que nós pregamos, desde a vinda de Cristo, ele agora se tornou em sua forma totalitária, ou seja, ele foi completo. E quando eu digo completo, eu digo que ele foi consumado, aquelas promessas que nós aguardamos e João aguardava, agora se cumprem. Então, é um momento que João vê a inexistência do mar. Por quê? Porque não existe mais a fúria das nações. Não existe mais a soberba das nações. E não existem mais também as separações das nações. Eu também concordo com o pensamento de alguns irmãos que eles entendem que na renovação de todas as coisas, quando Deus em Cristo fará novos céus e nova terra, nós teremos o retorno da Pangeia. O que é a Pangeia? É uma teoria de que no início do mundo só havia uma porção de terra. Essa porção de terra era cercada por mares. Mas através do dilúvio, algo ocorreu e separou em 7 continentes. Então nós entendemos, eu e alguns colegas, que na vinda de Cristo através da renovação dos céus e da terra, a Pangeia será restaurada, que é aquilo que Moisés vai descrever no Gênesis como apareça a porção seca, essa porção única de terra. Então assim, não haverá mais divisões de nações, nem pelos próprios mares que existem hoje, porque os mares também fazem divisão de nações de forma literal. Então, meus irmãos, esse é o meu entendimento sobre o mar já não existe. E caso você tenha algum tema de vídeo ou alguma dúvida da escritura, você coloque aí que nós daremos seguimento o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.